eu gostaria de iniciar essa palavra lendo uma frase de um missionário chamado Jim Elliot. Talvez você já conheça esse missionário, ele foi missionário na Amazônia Equatoriana. E ele deixou uma frase que a sua esposa deixou marcada no livro, que diz assim: viva de tal forma que, ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem a fazer a não ser morrer. Vou repetir. Viva de tal forma que, ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer a não ser morrer. Jim Elliot foi um jovem apaixonado pela obra missionária. Esse jovem nasceu num lar de cristão e desde a sua adolescência, sua juventude, existia uma paixão muito grande para fazer a obra de Deus. Era um jovem apaixonado por Jesus. Ele completou todos os seus estudos e chegou para os seus pais num tempo determinado de sua vida e disse: pai, mãe, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero ir para a selva, para a Amazônia Equatoriana, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. E esse jovem começou a desafiar outros seus amigos, mais 3 amigos, para estar indo junto com eles. Aí, nesse tempo, em 1952, ele era solteiro. E juntou esses jovens e foram para o Equador para iniciar o trabalho missionário junto aos índios quechuas. Esse era o alvo, esse era o propósito, esse era o chamado, essa era a prioridade de Jim Elliot, pregar para os quechuas. Esse trabalho se inicia em 1952, foi com seus amigos. Nesse início, logo nesse tempo, eles se casam, esses jovens. Jim Elliot tinha mais ou menos 25 anos de idade. E junto com ele se junta um também jovem casal, e esse casal, o esposo era aviador e tinha um avião. E se juntou a eles, então agora eram 5 homens, casais ali, homens com suas famílias, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho. Eles foram tão eficazes no trabalho missionário junto aos índios quechuas, que eles até traduziram o Novo Testamento para a língua desse povo. Ok, eles travaram grandes desafios até alcançar essa vitória, de alcançar esses índios, pregar o Evangelho. Mas dentro do coração de Jim Elliot existia algo maior. Ele tinha ouvido falar de índios chamados Aucas. Esses índios Aucas, eles não tinham contato algum exterior. Já havia tido algumas tentativas de evangelização desses índios, mas nunca conseguiam adentrar nessa tribo. Por alguma situação, uma índia dessa tribo Auca vai para essa tribo quechua e eles conhecem essa índia que estava fugindo de um grande conflito da sua família. Ao chegar ali, eles começam a aprender com essa mulher algumas frases, algumas palavras relacionadas como eles deveriam se comunicar com os Aucas. Então, Jim Elliot começou a travar uma ideia, planejar como chegar a essa tribo. E o que eles fazem? Eles pegam esse avião e começam a vasculhar pelo céu aonde estavam esses índios. E, para a surpresa deles, estava a 15 minutos de onde eles estavam. Eles começaram a avistar alguns lugares aonde esses índios dessa tribo estavam. E começaram a fazer contatos. E aí isso já tinha passado 3 anos, eles com trabalho com os quechuas, e agora estavam juntos para evangelizar os Aucas. Encontram esse lugar e começam a fazer contato. Como? Lançando do ar, não me pergunte como que eles faziam isso, mas os escritos, a história diz que eles lançavam presentes para esses índios. E começaram lançando esses presentes e começaram a fazer contato com esses índios. Ao fazer contato, eles começaram a ver que havia uma possibilidade deles se aproximarem deles. E começaram a pensar, como que nós vamos chegar? Temos que chegar por terra. E encontraram na beira de um rio, uma região próxima à tribo deles, um lugar que eles poderiam aterrissar. Era tipo uma praia, um lugar bom para aterrissar o avião, tinha possibilidade, e isso eles fizeram. E ali montaram um acampamento, e esse acampamento foi estabelecido em 1955, no final de 1955, e eles começaram a fazer mais contatos.
se aproximavam do rio, os índios vinham, eles davam presentes para eles, e amigavelmente eles começaram a ter contatos, e até os índios também davam presente para eles. Uma vez conta a história que deram uma arara muito linda para eles como presente. E estavam aqueles jovens, aqueles 5 jovens, ele mais 4 missionários, ali naquela região, prontos para fazer um grande contato com esses índios. Chega no início de janeiro, vai começar-se uma fase tremenda na vida deles. Esses índios começam a vir à beira do rio e começam a fazer contatos. Na semana anterior ao grande contato, que foi dia 8 de janeiro de 1956, no domingo, uma semana antes, durante toda a semana, os índios se aproximaram, vinham, traziam presentes, eles entregavam presentes. E houve até um momento em que um dos índios, eles deram a oportunidade para um desses índios voarem com eles e observarem a tribo pelo ar. No coração daqueles grupo de jovens missionários, existia assim, uma grande possibilidade, eles viam um grande progresso no avanço missionário, na comunicação com esses índios. E eles marcam então dia 8 de janeiro, um domingo, para ser um grande dia, o dia do Senhor. Eles disseram, olha, no dia do Senhor, nós vamos adentrar e vamos fazer o primeiro culto lá junto aos índios Aucas. E assim planejaram. Chegou o domingo, dia 8 de janeiro de 1956. Primeiramente, eles pegam um avião, passam por cima das tribos, né, da tribo Auca, dão uma observação geral de como que está a situação. E lá do alto, né, o piloto observa que era um missionário, que estava vindo em direção deles já uns 10 índios. Eles conseguiram observar isso. E ficaram muito felizes. Eles pensaram, nossa, eles estão vindo novamente à beira do rio para fazer contato conosco. E isso encheu o coração dele, do piloto, né, o missionário lá em cima olhando isso. Logo desceu, e a primeira coisa que ele fez foi se comunicar com a esposa que estava na outra base dos índios Quechuas. Ele pega o rádio e manda uma notícia para a esposa, comunica-se com a esposa e diz o seguinte, escuta só, ele disse assim, querida, uma comissão de 10 homens vem a caminho. Parece que vão estar aqui para o culto da tarde. Orem por nós, este vai ser o grande dia. Falamos com vocês outra vez, às 16h30. Desligou o rádio e foram os 5 para receber os 10 índios. Mas, infelizmente, essa história, nesse momento, ficou muito triste. Esses índios atacam esses missionários e matam brutalmente todos eles. É uma história forte, né? Aí você pode perguntar assim, pastor, mas como é que faz, né? Morreram todos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem prioridade em sua vida? A prioridade desses irmãos missionários era chegar na tribo Aucas. Prioridade é tudo aquilo que está à frente, que vem em primeiro lugar e vem à frente das nossas próprias necessidades. Você pode perguntar, pastor, mas o senhor está falando que eles alcançaram a prioridade? Sim, eu vou dizer agora para você como que eles alcançaram. Foi um dia muito triste aquele domingo. As esposas não conseguem comunicação e passa alguns dias, elas aflitas, pedem para o governo estar enviando um helicóptero naquela região para encontrá-los. E não acha, e acha só os corpos deles à beira daquela praia. Agora, a coisa mais linda foi o que aconteceu. Essas mulheres não desistiram. Essas mulheres tinham prioridade e conheciam as prioridades dos seus esposos. Essas mulheres, gente, continuaram o trabalho. Você pensa bem nisso. Elas continuaram. E ficaram 3 anos ainda desenvolvendo esse projeto. Até que, um dia, algumas índias se aproximam desse rio e Elizabeth, mulher de Jim Elliot, consegue contato com elas. Elizabeth começa a evangelizar essas mulheres. Elizabeth começa a pregar do evangelho para essas índias.
Essas índias voltam para sua tribo e começam a pregar o evangelho nessa tribo. Passa alguns dias, passa alguns meses, voltam essas índias e convidam Elizabeth, mulher de Jim Elliot, para ir com elas na tribo. E o que ela vê naquele lugar? Uma tribo evangelizada. Ela chega lá e quem que é o líder da igreja, vamos dizer assim, naquela tribo? O homem que matou o seu marido. E o que essa mulher faz mais? Sabe o que ela faz? Ela vê ali concretizadas as prioridades dela e do seu esposo falecido. Ela pega a sua filha Valerie e entrega para esse índio que matou o seu marido, que agora é o líder da igreja, para batizar a sua filha naquele rio aonde o seu marido foi jogado morto. É incrível essa história, mas ela me ensina que nós não podemos viver só de necessidades. Todos nós devemos entender que devemos ter prioridades. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 4,4, diz assim, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A excelência da vida está na prioridade. Está naquilo que você luta para alcançar. Aquilo que não é só momentâneo. A necessidade é suprida de uma forma momentânea. Mas a prioridade alimenta toda a nossa história, igreja. Alimenta toda a nossa história. Você tem prioridades. Você, como cristão, entende isso, que nós devemos buscar em Deus quais são as prioridades de Deus para a nossa vida. Eu não estou aqui dizendo para você que você tem que morrer como esse grupo de missionários. Mas talvez você precise entender o que Jim Elliot escreveu. Viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem a fazer a não ser morrer. E agora sim eu quero ler com você o Salmo 90. Esse salmo é um salmo que Moisés escreveu numa idade avançada. Mas ele vai nos ensinar, ele vai nos revelar o caminho de como ele cumpriu as prioridades da sua vida, ao qual Deus colocou em suas mãos. Vamos ler juntos, Salmo 90, diz assim, do versículo 1 ao 17. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e disse, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido. Por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés era um homem de idade avançada. Alguns estudiosos dizem que ele já deveria estar aí à beira dos seus 120 anos. E no final da sua vida, aqui no Salmo 90, ele nos revela, eu vejo isso como uma revelação, de como ele
não perdeu, ainda até com idade avançada, ele não perdeu o foco das prioridades de Deus na vida dele. Talvez você pense, nossa, mas é uma idade tão avançada. Verdade, ele podia até dizer, olha, agora eu não tenho mais o que fazer. Mas esse homem, ainda com idade, caminhou com todo aquele povo no deserto, gente. Imagine caminhar com um povo reclamando dia e noite. Um povo murmurador. Um povo que já tinha visto grandes feitos ao sair do Egito. E ali Moisés, lutando, caminhando com esse povo. Sabe por quê? Ele sabia qual eram as prioridades de Deus para a sua vida, do qual Deus tinha colocado em suas mãos. E quando eu olho um texto como esse, ele revela esse caminho, como avançar, como não parar, como que Jim Elliot e aqueles missionários conseguiram chegar na sua prioridade. Eu gostaria de enfatizar em todo esse texto, são 17 versículos, mas tem um que me chama muita atenção e que para mim é o texto, o versículo central e revelador desse capítulo. É o versículo 12. Ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Essa frase soa estranho, não é verdade? Porque ninguém quer ficar contando dias. E quando fala em contar dias, a gente vem às vezes uma lembrança assim, nossa, está dando dias de vida, contando dias. Parece aquela história, né? Que muitas vezes uma pessoa é um doente terminal, o médico chega e fala assim, olha, você tem tantos dias de vida. Não soa bem, né? Sabe por quê? Porque nós é que gostamos de controlar a nossa vida. Nós achamos que podemos controlar as nossas vidas. Mas quem caminha em prioridade deve entender algo muito sério. Que para ter uma vida de excelência em Deus, nós precisamos entender o tempo de Deus, a vontade de Deus. Quando o salmista aqui, Moisés, escreve, ensina-nos, ele está querendo dizer assim, olha, é tão breve os dias, Deus, eu acredito, que eu consigo até contar. O texto está querendo dizer isso. Você e eu temos um tempo aqui nessa vida. Todos nós temos. Nós não podemos, queridos, desperdiçar nenhum minuto dessa vida. Porque nós temos, cada um de nós, se ainda você não tem, busca ter prioridades em sua vida. Volto a dizer, nós não podemos viver só cumprindo, ou vivendo, ou buscando necessidades. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, Deus tem prioridades. E isso, Jim Elliot, isso, Moisés aqui entendeu isso. Ele sabia que Deus estava e poderia estar ensinando ele a caminhar todos os dias em sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. O tempo passa muito rápido. Passa, gente. Olha, nós estamos nessa pandemia já há 4, 5 meses, não é isso? 4, 5 meses. E está passando rápido, muito rápido, muito rápido. E podemos, se não prestarmos atenção, perder coisas importantes em nossas vidas, das quais nós deixamos passar. E todas elas, na grande maioria, estão relacionadas às prioridades de Deus para nossas vidas, das quais você já deveria estar atento e vivendo. Algumas semanas atrás, eu estive pregando sobre a bênção de Deus, que ela vem em nossa direção e nos alcança. E eu li Deuteronômio 28:2, que diz assim, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu estive falando que sempre Deus está nos dando oportunidade de bênção. As bênçãos sempre estão vindo. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que orar pedindo as bênçãos, mas você pode ter certeza que ela vai chegar. Mesmo que a sua oração, você diga, minha oração é tão fraca, mas vai chegar. A sua oração é forte, vai chegar do mesmo jeito. Mas vai chegar se nós estivermos atentos à voz de Deus. É isso que Deuteronômio está falando. É isso que Jesus falou.
É isso que o texto está querendo mostrar. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. O que o salmista está dizendo é que o tempo é dado por Ele. Por isso ele pediu para Deus para ensinar a contar os dias. Se eu não tenho prioridade, a minha vida parece que é um passar de tempo. Já viu pessoas que parece que vivem para passar tempo? Não tem prioridade, só vê necessidade. Levanta, trabalha, volta para casa, dorme. O meu salário vai chegar tal dia. Eu tenho que pagar tal conta. A gente só vive de necessidade. E quais são suas prioridades? O que Deus tem falado para a sua vida? Aonde você tem que chegar? Mas a prioridade, ela vai te levar a um olhar de um campo bem maior, a um patamar bem superior. E é isso que esses homens alcançaram. Aqui Moisés na Bíblia, esses missionários, eles chegaram numa posição realmente que poderia dizer, acabou, já fizemos tudo o que deveria ser feito. Você e eu precisamos sintonizar o nosso tempo com o tempo de Deus, com o kairós de Deus. Você é livre, sim, mas existe a vontade de Deus. E você não quer viver a vontade de Deus? O melhor está em Deus para a sua vida. E por que não buscar as prioridades? Volto a dizer, para quem que Moisés está pedindo? Ensina-nos a contar. Ele está pedindo para o Deus Criador do tempo e da vida. A vida Deus criou, te deu, me deu. O tempo também. Por isso nós podemos viver distraídos de maneira alguma, porque perdemos facilmente o tempo e deixamos de prosseguir para aquilo, para o alvo que Deus tem para as nossas vidas. Essa palavra nessa noite é para nos chamar a atenção, para que nós possamos estar vivendo num tempo que parece que estamos nos distraindo com tantas coisas. Estamos tão preocupados, sim, com a pandemia, com a nossa saúde, nos proteger. Mas você está preocupado com o que Deus tem chamado para você fazer? Não, mas eu estou na pandemia, pastor. Não, gente. Nós precisamos caminhar, avançar em direção aos propósitos, ao chamado de Deus. Eu falei algumas semanas atrás aqui numa mensagem. A vida parece que as pessoas fazem como se fosse um parque de diversão. E esse parque de diversão parece que está fechado agora, né? Está todo mundo quieto, trancado, porque foi fechado o parque, porque deu problema em alguns brinquedos. A vida não é um parque. Eu tenho falado, a vida é uma escola de transformação de mente e coração. Por isso Moisés disse, ensina-nos, Senhor. Ele está dizendo, eu preciso de um mestre. Você tem um mestre, é Jesus. Jesus está pronto a te ensinar. Ele está online 24 horas por dia para te orientar. Você dorme, ele não dorme, ele trabalha em seu favor. O Espírito Santo está trabalhando em seu favor. Ele é como aquele fiscal de escola, já viu aquele vigia? Quando a gente começa a ficar muito no bebedouro, sair da aula e não voltar, o fiscal vem, volta para a aula, volta. Você já viu quando começa a sua fé fraquejar, você começa a esfriar, o Espírito Santo vem, olha, volta para a palavra, começa a orar mais, é desse jeito. Tudo isso sabe por quê? Porque existe propósito de Deus para a sua vida. Você precisa avançar. Você não pode se distrair. Existe oportunidade que você precisa viver na sua vida, porque Deus tem coisas tremendas, mas você precisa entender isso. O que Deus tem para a sua vida. Eu tenho falado também, né, que nessa escola, Jesus é o mestre, o Espírito Santo é o fiscal, e Deus é o grande diretor que um dia, lá na glória, vai te entregar o diploma. E vai dizer, servo bom e fiel. Quer dizer, está aqui o teu diploma. Mas não adianta só você e eu dizermos assim, eu sou pastor, né? Não, eu sou membro de uma igreja, eu me chamo cristão. Não adianta só dizer, gente, não adianta só o título. Não adianta dizer que está matriculado numa escola. Alguém que está matriculado numa escola, né, e falta as aulas, não tem notas boas, ele não é reprovado? Também nós somos reprovados. Pensa que não é? Somos sim reprovados. E o mestre vem de novo, o fiscal vem, o diretor fala assim, volta para a escola, volta para essa classe que vocês precisam aprender.
E é isso, as prioridades nós só aprendemos, só entendemos na palavra, em comunhão com o Espírito Santo. Apocalipse 2:10, no final diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não estou aqui para discutir com você eleição, predestinação, livre-arbítrio. Eu não estou aqui para discutir isso com vocês de maneira nenhuma. Eu só quero aqui dizer para você: seja focado naquilo que Deus tem para a sua vida. E lá nos Alcas, era o quê? Prioridade? Necessidade? Para alguns, eles não precisavam, pastor, morrer. Será que precisavam? Sabe por que a gente tem essas dúvidas, esses medos sobre prioridade e necessidade? Porque nós andamos pela nossa sabedoria. Sabedoria humana. A sabedoria humana vai dizer: imagina, ele não precisava morrer, deixar uma esposa com uma filhinha de 10 meses de idade. Imagina, não, ele não precisava. Mas, meu irmão, era prioridade na vida dele. Ele não podia recuar. Ele sabia, aqueles missionários sabiam. Você sabe o que você tem de prioridade com Deus? Quais são as prioridades? O que Deus tem colocado na sua mão que você não tem feito? As suas atitudes dentro do seu lar, como você deve conduzir sua família, o seu ministério, lá no seu trabalho. Em todos os planos nós devemos ter prioridades. E quais você não tem cumprido? Eu te chamo a atenção nessa noite. O texto diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse coração sábio vem de uma sabedoria celestial do céu. Aqui, gente, a gente não tem essa sabedoria. A gente é pecador. Eu estava falando para vocês, talvez, se alguém viesse perguntar para mim e falasse: ele vai morrer, né? Eu ia dizer para ele: cara, não vai, né? Não vai não, porque esses índios aí é perigoso. Mas eles estavam vivendo de uma sabedoria celestial, assim como Moisés. Ele cumpriu a prioridade dele diante de Deus, porque ele alcançou sabedoria. Você sabe o que Deus precisa fazer em sua vida, que você precisa deixar Deus realizar em sua vida, para que se cumpra a prioridade dele em tudo que você for fazer. Você pode dizer: sim, eu estou vivendo hoje em minha vida todas as prioridades, elas estão sendo guiadas, orientadas por Deus. Eu quero concluir lendo Efésios 5, 15, 17, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu olho para esse texto e o que eu entendo? Que o sábio não é aquilo que faz tudo, mas é aquele que sabe fazer o que é certo e o que está dentro e orientado pela palavra de Deus. Quais são as suas prioridades hoje? O que você precisa hoje rever em sua vida para que esteja vivendo dentro de um projeto e de um propósito de Deus? Apocalipse 12, 11. Eu quero ler esse versículo, porque eu enxergo esses homens. Diz assim: eles, porém, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E agora, o que você tem para dizer para o Senhor? Como que você tem se comportado nesses dias? Quais são as suas prioridades? Se você gostou deste vídeo, esteja curtindo. E aproveite e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos. Um grande abraço.